Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, segundo cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24, na minha Bíblia tem uma subdivisão, que é a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, e toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui está a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o último versículo desse capítulo, que é o 31. Amanhã nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1, e tem algo surpreendente, algo maravilhoso, algo revelador, porque no capítulo 1 ele vem contando da criação até o sexto dia, e amanhã, dia que vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, nós vamos meditar e entender aí o que foi o dia sétimo para Deus. Aqui de aprendizado nós podemos tirar aqui dessa leitura do capítulo 1 o quanto Deus abençoou o seu povo, o quanto Deus abençoou o homem e o que Deus quer do homem. E muitas vezes nós, na nossa incredulidade, na nossa falta de entendimento sobre os planos de Deus para o homem, nós nos distanciamos dele. Mas aqui Deus criou todas as coisas e depois, no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí foi continuando o versículo. Então Deus criou todas as coisas, tudo primeiro, as bestas feras, a luz, a expansão a expansão, né, que são os céus que separam águas de cima e águas de baixo. Deus criou a porção de terra seca, Deus criou os animais, Deus criou as almas viventes das águas, Deus criou todas a espécie de árvores frutíferas. E aí, por último, no versículo 26, Gênesis relata aqui para nós que Deus criou o homem. Então, quando chegamos nessa terra, desde a criação, desde o plano inicial, tudo já havia sido criado, tudo já havia sido construído, apenas para nos servir. Quanto Deus é maravilhoso, né? Não deixou nada para nós fazermos. Realmente Ele fez todas as coisas para que o homem pudesse dela gozar. E versículo 27 ainda continua: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você somos muito privilegiados, eu e você somos muito honrados de termos sido feitos e criados à imagem e à semelhança de Deus. E agora, nos nossos dias, na nossa vida, nós precisamos de considerar e pensar o que estamos fazendo dessa imagem, o que estamos fazendo desse templo, como a Bíblia diz, que é o corpo onde habita o Espírito Santo de Deus. Como temos cuidado desse templo, como temos cuidado desse ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, para encerrar aqui, uma coisa maravilhosa, incrível que eu achei nessa leitura foi aqui no versículo 26, porque ele continua falando. Ele fala: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso é maravilhoso, isso é incrível, o quanto Deus nos deu oportunidade, nos deu entendimento, nos deu o poder de dominarmos sobre todas as coisas. E aí aqui fica uma reflexão: o quanto nós temos domínio sobre nós mesmos, ou nós somos dominados pelas situações, ou nós somos dominados pelas pessoas que querem nos conduzir a fazer uma coisa ou outra, ou somos dominados pelos nossos maus hábitos,
fumo, bebida, tudo que a gente faz onde não produz um fruto, onde a gente não tem crescimento, não tem desenvolvimento, onde a gente não cresce, não aprende com isso, onde não tem um aproveitamento para a nossa vida, quer seja na parte da carne, na parte da alma ou do espírito, a gente tem que deixar esses maus hábitos, esses maus costumes, essa forma errada de conduzir as nossas vidas, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Ele fez nós para que possamos dominar sobre todas as coisas, e às vezes nós queremos dominar sobre todas as coisas, inclusive outros seres humanos, outras pessoas, mas muitas vezes nós não conseguimos dominar a nós mesmos. Então fica essa reflexão para mim e para você nesse dia. Como está a sua alimentação? Como está a sua prática de exercícios físicos? Como está a sua leitura geral, não só a leitura da Bíblia? E eu venho aqui cooperar com você, eu venho aqui colaborar com você, que às vezes tem vontade de ler a Bíblia e não faço, falta de tempo, falta de disciplina, de estar sempre fazendo. Então eu estou começando aqui do primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro versículo, e vou ler com você diariamente aqui, fazer essa meditação diariamente com você, essa leitura, e aqui eu espero cooperar com você de alguma forma. Sou cristão desde que já nasci num berço evangélico, já li a Bíblia por diversas vezes, e eu estou aqui nesse programa para conduzir você nessa leitura diária, porque a leitura da Bíblia é algo importante, é algo que todo ser humano deveria fazer, porque a comunicação do ser humano com Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, é importante que nós, como feituras do Senhor, como criados em imagem e semelhança de Deus, ouçamos a voz do Criador todo o tempo. E esse é o meu convite para você, vir aqui sempre nesse espaço para ouvir dessa leitura, dessa meditação da palavra de Deus, e fazer uso sempre disso. Por isso é um pequeno tempo, é um curto espaço de tempo, mas só para que você possa começar bem o seu dia, começar bem a sua semana, e que você possa realmente crescer com isso e fazer aproveitamento de cada pílula diária dessa, de cada mensagem transmitida aqui, que você possa compreender cada vez melhor a Bíblia, possa ter mais intimidade com Deus e criar essa rotina, colocar esse hábito no seu dia a dia de meditar sempre na mensagem da palavra de Deus, e que ela possa promover bênçãos na sua vida, possa promover crescimento, possa promover desenvolvimento, e nós vamos ler juntos aqui, e espero contribuir com você, com a sua família, e que a cada dia mais seu coração esteja em paz, cada dia mais seu coração esteja entregue a Deus, e você possa tirar esse tempo de comunhão com o Senhor, possa tirar esse tempo de comunhão com Deus, e verdadeiramente possa se interessar cada dia mais por esse assunto, que é os céus, que é Deus, e buscar compreender qual o propósito dele para a sua vida, qual o intento dele para o ser humano, e ele que mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, ele que nos ama, ele que nos escolheu, e ele quer nós cada vez mais próximo dele, até irmos verdadeiramente morar nos céus. Para encerrar, estou lendo na Bíblia, em que a versão dela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, que é revista e corrigida. Então você pode pegar alguma Bíblia e aí de alguma tradução, para que nós possamos ler juntos e fazer essa meditação aqui todos os dias. Fica com Deus, desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que você seja abençoado e possa prosperar no sentido de conhecer mais da palavra de Deus.